Eu sou filho de brasileiros com uma mistura bem típica de europeus com indígenas na minha ancestralidade. No meu caso, a maior parte da ancestralidade europeia já aparece no sobrenome Yamarino, enquanto a ancestralidade indígena foi um tanto inesperada, mas fez bastante sentido quando eu descobri. Já a Paloma tem ancestralidade europeia portuguesa por parte da mãe e japonesa por parte de pai. E se tudo der certo, a gente vai combinar ainda mais esses genes. Essa mistura toda pode parecer estranha até em outros países, mas aqui no Brasil, a não ser que você seja de uma família recém-migrada para o país, de uma região muito homogênea ou alguma coisa do tipo, as chances são boas de você ser o resultado de uma mistura tão grande quanto a nossa, se não for maior. Então, se esse é o caso, o que nós brasileiros somos? Nós somos amarelos, brancos, pardos, latinos, afinal, qual é a raça dos brasileiros? Tentar agrupar os humanos por alguma característica é um costume bem antigo do ser humano. Esse conceito de grupos humanos que têm uma característica em comum é ótimo para separar nós, o nosso grupo, a nossa cultura, deles, o outro grupo, outras culturas das quais a gente quer se distanciar. Do ponto de vista dos europeus do passado, por exemplo, o mundo teria os asiáticos com o tom de pele amarelado, os africanos com um tom de pele negro e os indo-europeus brancos. E esquece qualquer gradação aí no meio ou o que fazer com as misturas que não se encaixam nessas categorias. O próprio Carlos Linneu, que criou o sistema de classificação e nomenclatura dos seres vivos que a gente usa até hoje, também tentou classificar humanos em grupos usando o seu método. Ele não chamou cada grupo de raça na época, sugeriu que nós teríamos 5 variedades de humanos, como alguém que se refere a variedades de batatas, como a batata Asterix, ou batatas inglesas, ou laranjas, como a laranja lima e a laranja Bahia. No nosso caso, as variedades que ele sugeriu mudavam de acordo com o local, a cultura e as características das pessoas. Ele propôs a variedade americanos, que tinha pele mais avermelhada, cabelo mais preto, era brava e guiada por normas. A variedade europeanos, branca, de olhos azuis, gentil, que vivia coberta de roupas e governada por leis. A variedade asiáticos, de pele amarelada, cabelos e olhos pretos, melancólica, gananciosa e regida por opiniões. E os afer ou africanos, que teriam cabelos, olhos e pele escura e seriam relaxados, malandros, sem muita vergonha e governados por caprichos. E um quinto grupo, uma variedade que foi acrescentada depois, seriam os monstruosos, que teriam figuras mitológicas como os supostos gigantes da Patagônia. Mesmo sem ele usar o termo de raça, dá para perceber como as variantes que o Linneu estava propondo refletiam o pensamento racista da época, que presume muito sobre os povos, pinta os europeus como os melhores e ignora toda a variedade de humanos entre os países e a variedade de personalidade individual que já se conhecia. E aqui no Brasil, mesmo antes desse pretexto científico, antes da gente ter nomes como raça para definir esses grupos de pessoas, já fazíamos diferenças para garantir o privilégio de alguns. Para explorar o país, era conveniente para os portugueses pensarem nos indígenas como um outro grupo de humanos que pensava de forma diferente e que, provavelmente, não se importaria de dar espaço para os europeus ou para quem chegava aqui no país. Da mesma forma que foi conveniente pensar nos negros como um outro grupo único de humanos com menos valor do que os europeus, quando eles podiam ser capturados e sequestrados para virem como escravos para o Brasil. Negros. O nome já mostra como foi um grupo definido com base principalmente no seu tom de pele, que é um sinal mais fácil de reconhecer. E que foi se complicando por aqui conforme os europeus tiveram filhos com indígenas e com negras escravizadas. E aí, para acomodar essa mistura na América Latina como um todo, portugueses e espanhóis inventaram tons e começaram a usar termos como mestiços, mulatos, pardos, caboclos, mamelucos, cafusos e outros intermediários que apagariam o passado colorido do país, que determinavam os tons de pele mais privilegiados, sem base biológica, principalmente em regiões onde é o privilégio financeiro que costuma ditar o quão branca uma pessoa é considerada mesmo sendo parda. E conforme o conhecimento científico foi ganhando mais importância na nossa cultura, também começou a ser incorporado e usado para dar um ar de seriedade para essa separação dos grupos humanos. E eu digo para dar um ar de seriedade porque ele foi usado na direção contrária do pensamento científico comum. Quando Darwin propôs a seleção natural e evolução como a origem das espécies que a gente conhece,
Ele estava tentando explicar um fenômeno natural, que é a diversidade da vida, e acabou encontrando para isso uma explicação que, de certa forma, ia contra a nossa intuição e contra o pensamento comum de que a vida sempre foi como a gente viu. Ele tirou o ser humano da posição especial de criação divina para explicar a humanidade como mais uma forma de vida em um planeta povoado por várias espécies. Uma verdade dura que muita gente ainda não engoliu. Já no caso da classificação humana em raças, o caminho foi o contrário. As pessoas partiram de um conceito cultural de grupos de humanos que a gente criou muitas vezes com base na cor de pele que a gente pode ver, e aí começaram a procurar fenômenos naturais que pudessem justificar essa situação. Geralmente com brancos tentando justificar por que era um grupo superior que podia explorar outros. Esse é o contexto onde se desenvolveu a noção de que os seres humanos teriam raças, grupos diferentes que poderiam ser comparados e onde seria fácil mostrar que um deles, por acaso, a raça que estava fazendo o estudo, era naturalmente superior. O conceito científico de raças humanas envolve muito mais do que isso, claro, mas essa tentativa de formalizar e justificar um problema, uma exploração de um grupo, foi especialmente importante e impactante por aqui no Brasil. No Brasil, um dos primeiros a incorporar o discurso científico de raça humana foi o médico e antropólogo Raimundo Nina Rodrigues. Nina Rodrigues cursou e trabalhou na Faculdade de Medicina da Bahia, da atual Universidade Federal da Bahia, ou UFBA, no final do século XIX. Uma das regiões do Brasil que mais recebeu pessoas escravizadas vindas da África, com mais negros, logo depois da abolição. Era uma época onde o Brasil estava se estabelecendo como um país e começando a pensar em qual era o povo que formava essa nação. E a ideia corrente do período era a de que o nosso processo de miscigenação faria essa raça branca superior se misturar com o que eles chamavam de raças inferiores, que eram os negros e os indígenas, para branquear o povo brasileiro e eliminar essa influência das raças mais fracas por aqui. E o Nina Rodrigues discordava disso. Só que não pelo motivo que você provavelmente espera hoje em dia. Ele discordava porque achava que a miscigenação com a raça negra inferior, para ele, traria a degeneração da raça branca. E não é que ele fosse especialmente racista, essa era a mentalidade do período e ele ainda tentava propor uma tese progressista para a época que fosse mais inclusiva, com um código penal para brancos e outro código penal para negros, que seria mais de acordo com os graus de evolução de cada grupo, segundo ele. Mas, quando a gente olha por baixo da casquinha que é levar em conta só a cor de pele das pessoas, as falhas desse tipo de pensamento começam a aparecer. Por mais que o pensamento sobre raças humanas tenha começado motivado para dar como uma cara científica e uma cara mais nova para os problemas de sempre, conforme o nosso conhecimento científico sobre o ser humano avançou, a gente foi descobrindo quais realmente eram as diferenças entre grupos humanos e quais eram os grupos humanos, inclusive, e o quanto não fazia sentido pensar em grupos raciais, principalmente com o avanço do nosso entendimento de genética humana. Para entender a influência da genética humana, como eu falei no vídeo do Vira-Lata Caramelo, quando a gente compara as línguas latinas, como o português, o galego, o espanhol, o francês, o italiano e por aí vai, a gente consegue entender que os povos do Mediterrâneo são povos próximos e que foi de lá que vieram os colonizadores do Brasil, tanto que hoje tem mais falantes de português por aqui do que na nave-mãe Portugal. E a gente pode fazer o mesmo tipo de comparação com o nosso DNA. Dá para comparar os cromossomos de cada pessoa ou de cada povo do mundo para ver quem compartilha mais mutações, como línguas mais próximas compartilham mais palavras. E assim como a gente pode descobrir, através de livros e documentos antigos, línguas extintas que ninguém vivo hoje em dia fala mais, como o latim, também podemos extrair o DNA de ossos de humanos que morreram há milhares de anos atrás e descobrir como eram as populações antigas que não existem mais. E como o Livro dos Humanos conta muito bem, o que a gente descobriu com esse tipo de análise é impressionante e acaba com o conceito de raças humanas. A primeira revelação é que nós somos muito homogêneos geneticamente. Apesar de toda a variabilidade de tons de pele, de cabelo, de olhos e outros traços físicos que são fáceis de reparar, por baixo da nossa aparência, somos todos bem parecidos. Nós compartilhamos 99,9% do nosso DNA uns com os outros.
A variabilidade de DNA entre humanos é muito menor do que se encontra entre outros seres vivos. Se você comparar, por exemplo, os 1000 chimpanzés de um parque da Nigéria, pode encontrar mais diferenças genéticas entre eles do que entre todos os 7 bilhões de humanos juntos. Nossas diferenças genéticas estão muito mais para diferenças de sotaque e vocabulário entre carioquês e mineirês do que entre a língua portuguesa e a língua russa, por exemplo. Isso é um sinal muito forte de que em algum momento do nosso passado nós quase fomos extintos e só sobraram alguns milhares de pessoas que repovoaram o mundo todo como a gente conhece hoje. E faz sentido a gente ter tantas diferenças estéticas de aparência. A gente aprende a diferenciar muito mais aquilo com o qual a gente tem mais familiaridade e convivemos boa parte da nossa vida olhando para outros humanos, então ok, a gente sabe reconhecer, e quando era bem mais difícil circular do que hoje em dia, grupos humanos diferentes acabavam desenvolvendo preferências estéticas diferentes. Enquanto a gente não descobre outros motivos para isso, a melhor explicação que a gente tem para os olhos azuis entre os europeus, ou mesmo para os olhos puxados entre os asiáticos, são preferências estéticas desses povos. Tudo indica que foi o charme que popularizou essas diferenças. E por baixo disso, as nossas diferenças genéticas estão concentradas em 0,01% do nosso DNA. E mesmo aí tem uma outra surpresa. Os nossos genes e até as nossas línguas mostram a ordem como a gente se diversificou e conquistou o mundo. O ser humano surgiu na África, e foi lá que a grande diversidade genética humana foi criada. De lá, alguns grupos pequenos de humanos partiram para a Europa, Ásia, Oceania e depois da Ásia e da Europa aqui para as Américas. Como foram pequenos grupos que saíram levando só uma parte da variedade que nós temos, ainda hoje, as maiores diferenças genéticas estão dentro dos grupos humanos e não entre grupos. Dependendo das populações comparadas e da parte do genoma que é usada para comparação, entre 10% e 25% das nossas diferenças acontecem entre pessoas de etnias diferentes ou grupos diferentes que seriam considerados raças pela classificação antiga. O grosso das diferenças, entre 75% e 90%, acontece entre as pessoas de um mesmo grupo, como entre os europeus. Tem provavelmente mais diversidade genética dentro de cada etnia indígena aqui do Brasil do que entre os portugueses que vieram para cá e os povos indígenas que eles encontraram. Quando os criadores dos conceitos de raça agrupavam humanos pela aparência, entre brancos, amarelos e negros, por exemplo, estavam ignorando que entre os que chamavam de negros tem muito mais diferenças do que entre os brancos e os amarelos ou entre os brancos e os negros. Ou seja, agrupar negros como negros e concluir que eram inferiores era justificar a estrutura que beneficiava quem propôs isso e inverter o pensamento científico. Ao invés de estudar o que acontece e concluir o que se pode concluir, se parte da conclusão de que negros são inferiores, nesse caso uma conclusão que era muito conveniente para os brancos que estavam propondo isso, e por isso mereceriam os privilégios que já tinham, e aí tentavam estudar o que podia justificar essas diferenças sociais. A gente tem diferenças genéticas entre as pessoas, claro, e temos grupos humanos diferentes que acabaram povoando África, Europa, Ásia, Oceania e as Américas. Tanto que a gente pode saber sobre a nossa ancestralidade, sobre quais eram os grupos humanos que deram origem a quem nós somos. Mas quanto mais a gente estuda, quanto mais nos estudamos, quanto mais estudamos o nosso DNA, mais fica claro como o conceito de raças humanas foi uma construção social feita para justificar uma situação que a nossa sociedade construiu, e não uma causa biológica para a gente ver as desigualdades que nós vemos. Isso por si não resolve o racismo, já que as ideias que geraram esse conceito continuam, infelizmente, mesmo sem ter uma justificativa científica. Nem elimina a necessidade de levar em conta alguns conceitos de raça, porque, por exemplo, por mais que os negros, ou por mais que o termo negros biologicamente descreva um grupo enorme, muito variável de humanos, com origens variadas de vários países e muito mais diverso do que o tom de pele implica, é justamente o tom de pele que motiva o tratamento melhor ou pior de muitos grupos de brasileiros, que muitos brasileiros recebem. E o nosso presente ainda reflete a nossa história de explorar as pessoas baseados justamente nessa cor de pele de nativos brasileiros ou africanos. Que pelo menos a gente faça um uso mais construtivo de uma ideia que já justificou tanta coisa errada. O povo brasileiro vem dessa mistura entre indígenas, europeus, africanos, asiáticos
entre outros, e é uma mistura que foi muitas vezes apagada ou escondida do nosso passado. Mas felizmente essa ancestralidade fica registrada no nosso DNA. Então, se você tiver curiosidade em saber da sua ancestralidade, que tal dar uma olhada no seu DNA? Aí, o Meu DNA Origens pode ajudar. Esse teste genético analisa o seu DNA e revela de quais partes do mundo que vieram seus ancestrais. O teste é bem fácil, você compra o kit pelo site meudna.com, recebe ele em casa e aí com o cotonete especial que vem no kit, você passa ele por dentro da bochecha e manda o resultado para o laboratório sem nenhum custo adicional. O Meu DNA tem um banco de dados com marcadores genéticos de 88 populações espalhadas pelo mundo e esses marcadores são aquelas palavras que a gente vai usar para comparar o DNA para ver de onde que ele veio. Com isso, dá para você saber a composição da sua ancestralidade de 5 a 8 gerações atrás, o que é o equivalente aos tataravós dos seus bisavós. E se você quiser saber ainda mais sobre o que o seu DNA diz sobre você, você pode fazer o Meu DNA Premium, que inclui 2 testes genéticos, o Meu DNA Origens e o Meu DNA Saúde. Aí, além de descobrir a sua ancestralidade, dá para saber se você tem alguma predisposição a alguma doença genética, como o câncer, como vários tipos de câncer. E sabendo de predisposições desse tipo, você pode tomar medidas junto com a sua médica ou com o seu médico para ter uma vida mais saudável. E neste final de semana agora do vídeo, o Meu DNA Premium está com mais de R$400 de desconto. Então aproveita esse valor especial no link que eu vou deixar no box de informações do vídeo.